Olá, tudo bem, pessoal? Preparados para mais um dia de evangelização infantil da Casa do Coração? Hoje o nosso estudo vai ser bem legal, hein? Mas para começar, todo mundo já sabe o que precisa, né? Da aguinha aqui para a gente fluidificar e da nossa oração inicial. Já está todo mundo preparado? Ótimo, então vamos começar. Vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar e colocar Jesus em nossa tela mental. Pedir para que Ele, Deus, Dona Chiquita, todas as correntes espirituais da Casa do Coração, nossos anjos de guarda, nossos guias e mentores espirituais, para que eles possam nos acompanhar em mais esse dia de estudos, para que a gente possa absorver da melhor maneira possível todos os ensinamentos. E pedir também muita luz, muito equilíbrio e harmonia para os nossos lares, os lares dos nossos familiares, os lares dos nossos amigos e os locais onde gostamos de frequentar. Pedir para que o Mestre Jesus, com a sua seara de luz e as nossas energias salutares, para que a gente possa levar todo o equilíbrio, toda a luz para as nossas águas, para que elas se tornem fluidificadas e se tornem também remédio para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos começar? Hoje o nosso tema será sobre mediunidade. Eu acho que vocês já sabem, né? O que é mediunidade, mais ou menos. A gente fala disso toda hora, né? Mas eu vou falar aqui para vocês o que se diz sobre mediunidade. É uma faculdade que permite a comunicação dos homens com os espíritos. Essa faculdade acontece em milhares de pessoas, tanto pessoas de qualquer tipo de religião, de raça, de classe social, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser negro, pode ser índio, pode ser oriental, grau de instrução, pode ser um doutor, pode ser aquela pessoa que mal sabe ler e escrever. Não tem regra, né? E a mediunidade se divide em dois grandes grupos: os que produzem efeitos físicos e os que produzem efeitos intelectuais. Vamos entender o que é isso, mas antes eles pontuam aqui pra gente uma coisa bem legal, que diz sobre a mediunidade com Jesus. O que eles falam sobre isso? Assim é chamada a mediunidade quando é praticada de forma correta, seguindo as orientações do Evangelho, com equilíbrio, estudo espírita, colocada a serviço do bem. Então vamos lá, vamos começar com o que a gente chama de mediunidade de efeitos físicos. Dá para entender mais ou menos do que a gente já vai começar a falar? Não? Dá? Então vamos lá. São os médios utilizados pelos espíritos para provocar movimentos físicos diversos, como transportar objetos, manipular perfumes. Às vezes você está no local e você sente aquele cheiro gostoso passando, que você fica, nossa, que perfume é esse? Não passei perfume. Fazer barulhos. Levantar mesas. Lembra que eu falei com vocês sobre as mesas girantes? Então, aquelas levitações de mesas. Inclusive fazer que os espíritos se tornem visíveis. Tipo Gasparzinho? Mais ou menos, pode ser. E aí eles podem até realizar curas e cirurgias. Esses médios são muito raros hoje em dia, os que realizam as curas e as cirurgias. Então, o que eles dizem aqui? Que os médiuns curadores são os que têm o poder de curar ou de aliviar os doentes, mas como a gente já acabou de ver, eles são muito raros. A levitação, né, que é fazer levantar a mesa, fazer levantar as mesas, a gente viu
que ocorre em algumas reuniões mediúnicas, mas isso foi um fenômeno muito visado lá na época das mesas girantes, né? E tem a materialização do espírito, que uma vez aconteceu com o espírito da Kate King ao lado do pesquisador William Crookes. Mas essa parte de materialização dos espíritos a gente só consegue realizar numa reunião mediúnica através de uma coisa que a gente chama de ectoplasma. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, o Chico Xavier participando de uma materialização de espíritos na cidade dele de Uberaba em 1965. E aqui ao lado é o espírito materializado por ectoplasma, viu que eu falei? Que saía da boca do médium Antônio Alves Feitosa e formava a aparição da irmã Josefa. Mas, Neila, o que é ectoplasma? Que nome mais esquisito. E você vai falar, já sei, já vi no filme, no desenho dos Caça-Fantasmas. É mais ou menos parecido com isso. Não sei, vamos ver? Então, o que é ectoplasma? É uma substância que emana do corpo do médium de efeitos físicos. Então, nem todos os médiums têm essa capacidade de emanar esse ectoplasma, tá? Através dessa substância, os espíritos se materializam. Os espíritos utilizam o ectoplasma que extraem do médium pelos orifícios do corpo para poderem se apresentar. Que tipo de orifício? Boca, nariz, eu acho que principalmente a boca, né? Sai o ectoplasma. Por este meio, eles se tornam visíveis e geralmente se apresentam com a aparência da última encarnação. Então, assim, aqui no caso da irmã Josefa, que eu mostrei para vocês, o espírito dela apareceu daquela forma, coberta, assim, ó, porque foi a última aparição dela. Então, por isso que ela se materializou dessa forma. Então, isso é que a gente chama de mediunidade de efeitos físicos. Quando se pode provocar algum tipo de sensação de movimento, né, de barulho. E aí a gente tem a mediunidade de efeitos intelectuais. E aí o que diz sobre isso? São os que recebem comunicações inteligentes dos espíritos. Podem ser falantes, escreventes ou psicógrafos, ouvintes, pintores, etc. Com essa mediunidade é possível aprender mais sobre o mundo espiritual. E aí eu vou passar um pouco para vocês o que diz de cada um desses tipos de mediunidade que eu falei agora. Os médiuns escreventes ou psicógrafos, que são os que escrevem, né? Lá na Casa do Coração a gente tem, sabia? Vocês ainda não viram? Mas a gente tem vários médiuns maravilhosos que psicografam. Eles são os mais comuns. A psicografia é a mediunidade mais simples, a mais cômoda, a que dá resultados mais satisfatórios e completos. Né? Eu não sei quem já teve a oportunidade de ver. Você lembra o Chico Xavier, quando ele sempre aparecia assim, ó, e escrevendo? Quando ele estava fazendo aquilo, ele estava psicografando. Ele estava recebendo uma mensagem de espíritos e escrevendo o que eles estavam falando. Os médiuns falantes ou de psicofonia são os médiuns que os espíritos se utilizam dessa, vamos dizer, ferramenta, né? Para eles poderem se comunicar usando a fala, a palavra, né? Então, ao invés do médium estar ali escrevendo, o médium vai falar a mensagem que o espírito quer passar para a gente.
Os médiuns pintores realizam pinturas em telas dos mais célebres artistas. Olha que legal! Com velocidade surpreendente e com o estilo do pintor. Já pensou? Que maravilha, hein? Deve ser muito bonito. Eu ainda não vi nenhum, mas deve ser muito legal. E os espíritos psicógrafos, só falando mais um pouco, que tem essa capacidade de escrever por si mesmo sobre a influência dos espíritos, como eles são mais comuns, as pessoas procuram muitas as reuniões nos centros espíritas para esperar uma mensagem de um ente querido, de alguém que já partiu, né? E que está com muita saudade. E muitos lugares existem essas cartas que são direcionadas para algumas pessoas. Muitas vezes os espíritos, quando a gente está lá na psicografia, na Casa do Coração, eles mandam geralmente mensagens para todo mundo. Mensagens de luz, de amor, de harmonia, ou uma lição de vida, né? Mas muitas vezes em algumas reuniões mediúnicas, alguns espíritos mandam mensagens para suas famílias, para os seus amigos, dizendo que está tudo bem, que eles estão bem, para eles não ficarem tristes. Isso acontece pra caramba, é bem comum. E aí deixa eu ver aqui mais o que eles falam. Tem a mediunidade também intuitiva. Vocês sabem o que é? Vou falar para vocês. Existe uma voz íntima. Sabe como às vezes a gente fala, não quero ir para aquele lugar, não tô com vontade, acho que não vai ser legal. E aí você não vai. E aí você descobre que aquele lugar que você sentiu que não era para você ir, aconteceu alguma coisa de ruim, você não estava lá? Isso é mediunidade intuitiva, que diz assim, essa voz é dos bons espíritos. Se fizermos um esforço para ouvir essa voz interior que incessantemente nos fala, chegaremos progressivamente a ouvir o nosso anjo guardião, que do alto nos protege. E isso acontece muito, às vezes a gente, né, tá assim agoniado para ir em algum lugar e não tá com vontade, tá perto de alguém que não tem, assim, às vezes uma vibração muito boa, né, e você não se sente bem, aí você vai embora e acontece alguma coisa. Isso que ele está falando aqui, que a gente precisa prestar mais atenção no que os nossos anjinhos de guarda estão falando. Às vezes você está em casa, né, querendo fazer aquela bagunça, aquela coisinha que não deveria fazer, e ele está lá, não faz, você vai se machucar. Aí você pensa, eu não vou fazer mesmo não. E aí depois acontece alguma coisa, quebra um copo, o skate desliza e você não tá nele e você não cai. Muita coisa pode acontecer se você ouvir o seu anjinho de guarda e tentar interpretar o que ele tá te falando, hein? Vamos prestar mais atenção nos nossos anjinhos. E vocês gostaram de entender um pouco sobre os fenômenos da mediunidade? Nos próximos estudos a gente vai fazer mais detalhado, explicando sobre cada um deles, tá bom? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchauzinho!